Olá, amigos! Estamos aqui novamente com o nosso Explay Business. Hoje recebendo aqui o presidente do Cimex, o amigo Ubiratã Hesler, né? Mas para os íntimos eu vou ter o privilégio de dizer isso, né? O querido Bira, caxiense, né? 48 para 49 anos, liderando essa super instituição aqui da Serra Gaúcha, uma grande responsabilidade, que é o Cimex. Bira, seja muito bem-vindo ao Explay Business. Obrigado, Vergani. É um prazer enorme estar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho do que é tão natural para mim aí, que é atuar junto a instituições, né? E promovendo sempre aí o associativismo e cooperativismo. Então, a gente adora isso também, eu adoro essa questão de representatividade, essa questão de lideranças, principalmente pois as pessoas colaboram, né, doam o seu tempo, que é o que tem de mais sagrado, que é a sua vida, né? E a gente já lhe acompanha há alguns anos e eu vejo que você exercita exatamente isso, né? Mas, então, e essa liderança do Cimex, uma instituição mais do que cinquentenária, se tu puder trazer os números, quantos anos tem, quantos associados são representados, né? Quantas empresas vocês também representam, né? E um pouquinho da trajetória do Bira também, como ele chegou, né? Porque tem toda uma caminhada, não é assim para chegar de presidente, ainda mais numa instituição como essa, né? Isso é verdade. Sim, muitos julgam que é sorte, né? Mas na realidade não sabe o quanto a gente trabalhou por trás, né, para poder se construir como ser humano, né, com ética, com moral, para a gente poder chegar num momento, num estágio onde a gente está. O Cimex é um sindicato patronal, né, que representa empresas de 17 municípios aqui da nossa Serra Gaúcha. Né? De fato, Caxias do Sul é o principal município porque ele concentra o maior número de CNPJs aqui. Mas 47 municípios? 17 municípios. Ah, perdão. 17 municípios, né? Nós pegamos municípios aqui ao entorno de Caxias e também a região de Veranópolis, Nova Prata, com alguns municípios pequenos de lá também, tá? São 67 anos, né, de existência. Poxa, que legal. É uma idade bastante longeva, é um sindicato e quase que uma associação, digamos assim, porque o que a gente entrega é muito mais do que um sindicato entrega, né? Sem medo de errar, nós somos o maior sindicato de interior de estados, assim, aqui no Rio Grande do Sul. Somos muito representativos, né? Tem uma força bastante grande do Cimex. Ele é uma referência aqui. Mecânico na indústria, né? E é uma referência até para a própria Federação das Indústrias aqui do Rio Grande do Sul, para a Fiergs, né? Porque é um movimento bastante positivo que a gente faz, né? E que traz para as indústrias, para as empresas ligadas ao Cimex, uma representatividade muito grande, uma competitividade muito grande também. E Bira, quando iniciou a tua caminhada no Cimex? No Cimex, de fato... Tu ainda tinha barba? Não tinha, eu acho que eu não tinha barba. E tinha cabelo, talvez, Vergani. Eu já estou também concentrado aqui, né? Vamos pular essa parte. Sim, tu sabe que a minha formação não é uma formação da área empresarial, né? Eu tenho uma outra formação, né? Mas que é uma formação que me construiu o ser humano que eu sou hoje, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre colaborou e sempre tive à frente de algumas associações, né? Então, vamos olhar uma trajetória de colégio, de universidade e mesmo depois de formação, eu sempre tive à frente de movimentos associativos, né? Junto às instituições que eu andava, né? Ou mesmo paralelas. Isso foi me conformando, né? Eu voltei para Caxias do Sul em 2010, né? Em 2010 eu vim para a empresa novamente, eu estava morando em São Paulo e tive um convite do meu irmão para voltar para cá, porque eu estava correndo o mundo aí, e ele, vem para cá, a gente está precisando de uma ajuda também, ver se tu tem disponibilidade. Eu acabei entendendo que o meu lugar era realmente, embora a minha formação paralela, o meu lugar era poder desenvolver o nosso negócio, a nossa indústria, né? Que hoje tem 51 anos, né? Tua idade, né? Tu nasceu a tua indústria, então. É importante também falar da vossa indústria. Aqui, né? É uma empresa familiar, né? Que meu pai fundou, meu pai é um curitibano, que com 12 anos
saiu de casa, veio para o interior. Empreendedor. Empreendedor, veio para o interior do Rio Grande do Sul e construiu a vida dele com oportunidade e com muito trabalho, muito suor. Ele e minha mãe juntos, né? Minha mãe costurando para fora, que é a grande maioria das indústrias que tem aí mais de 40, 50 anos, né? A caminhada é mais ou menos semelhante, começando suas empresas no seu porão de casa e ampliando seus negócios. Toda a empresa começou pequena. Marco Polo começou pequena, né? A Randon começou pequena, né? A Tramontina começou pequena. A Apple começou pequena, que é melhor do que isso. E então nós fomos trabalhando e eu em 2010 entendi que o meu lugar era realmente Caxias. Junto à empresa, Caxias, né? Fazendo com que o nosso negócio pudesse ser promissor, né? E voltei para cá e comecei a entender, mas o que é bacana, assim, Vergani? Porque eu já havia trabalhado muito tempo, eu também com 12, 13 anos fui para dentro da indústria, trabalhei até meus 18 anos lá dentro, e dos 18 eu fui triar meu caminho e voltando então em 2010 para cá, me apoiei muito em entidades que apoiam até hoje, empresas como o próprio Sebrae, né? Na época, quando eu voltei, eu comecei a entender que eu precisava de mais capacitação, eu precisava entender o negócio de uma forma diferente, então eu fui atrás também. Gestão, relacionamento. Isso tudo, né? Legal. Então eu fui atrás disso e aquela época, em 2010, 12, eu comecei a me aproximar muito do arranjo produtivo local metal mecânico e automotivo da Serra Gaúcha. Fiz uma atuação junto ao APL. Né? Participei de alguns grupos de trabalho do APL, fui desenvolvendo esse senso mais apurado da questão associativa e em 2017 eu me pus à disposição para presidir o APL. Né? Então, em 2017 eu digo que foi o principal caminho que eu entrei realmente no próprio Cimex em 2017. Né? Então, em 2017 eu entrei para o APL, presidi o APL por 4 anos e também, em paralelo, participava também de ações do próprio Cimex nesse momento. Né? Então, a minha história para dentro do APL, para dentro do Cimex, começou nesse período. Que bacana. E quem ganhou, né? Com certeza, com a tua volta a Caxias do Sul, fomos todos nós aqui, né? Com a tua liderança também, com a tua inteligência e capacitação, cara. Que legal. Fico bem feliz mesmo de reencontrar um amigo e quando eu vejo, tá lá no Cimex e chegou a presidência. Sim. Que top, né? Legal. Mas, né? Mas aqui, né? A gente sabe que os desafios, né, de um sindicato não são poucos, né? Eu até nem vou me deter aqui no objeto primário, né, de um sindicato, que é a representatividade sindical, pois tem inúmeras outras entregas. A gente olha aqui o website do Cimex, como eu estou aqui vendo. Ontem eu estive dando uma estudada também nele, né? E são muitas frentes, né? Isso. E dessas frentes já também com muitas entregas. Vou começar aqui conversando contigo nessa era digital aqui, pedindo, cara, em um momento de indústria 4.0, né? Caiu bem na tua mão aí, o que eu acho muito legal. Sim. Né? Então, que projeto, que trabalho está sendo desenvolvido nesse instante aí no Cimex a nível de indústria 4.0? Legal, Vergani. Sabe que eu acho que é importante a gente dar alguns passos atrás para entender que, na realidade, essa era de digital, ela começou lá em 18, 19, quando aquela contribuição compulsória que se tinha para os sindicatos, ela caiu. E o Cimex ele precisou se reinventar. Então, daquela época, 18, 19, ele começou a ter uma visão futura de que naquele mesma batida que ele vinha fazendo, não fazia mais sentido. Mais do mesmo não ia rolar. Não fazia mais sentido. Né? Tinha que ter coisa diferente. Isso. E aí, nisso, a gente começa a entender já que a época e que a era digital, ela começou a fazer sentido e ter pertinência dentro da instituição. Muita relevância. Né? Então, naquele período, 18, 19, várias transformações começaram a ser feitas na vida, na estrutura do próprio Cimex, né? E essas alterações que foram feitas, né, com a antiga gestão, ainda a anterior, ainda do Reomar, e também a gestão do Paulo Spagnoli, com toda a equipe, ela deu um marco diferente para o próprio Cimex, que o Cimex que é hoje, né? Eu tenho um grande compromisso junto com a equipe, é que a gente
dar continuidade e escalar o que está sendo feito agora, o que já foi desenvolvido. Né? Claro, claro. E isso é um grande desafio, porque a gestão anterior, ela fez muita coisa. E a gente colocar numa régua alta é um grande desafio para a gente poder continuar. Mas o que é bacana é que toda a equipe ela é muito unida, né? A diretoria executiva, a gente pega, né, o Bizi, né, que está conosco, o Medeiros e o Gustavo. Nossa. Polese, são 3 pessoas assim que atuam muito, têm muito conhecimento, né, muita inteligência. E tudo ainda sendo, de uma certa forma, orquestrado pela própria Daiane, né, que faz esse... Com toda aquela sua experiência, né, com todo aquele seu conhecimento de mundo e totalmente sintonizado com o presente. Isso. É um cara que teve todo o conhecimento do passado, mas muito bem no presente, olhando para o futuro. Olhando para o futuro, né? O Bizi, o Medeiros, da mesma forma, que está dentro, representa a Tramontina, o Medeiros, né? Sim. Também com uma pessoa espetacular, o próprio Gustavo também, aqui legal. Da Randon, também, né? Um jovem, né? Sim. A gente diz que nós somos aí a gestão mais jovem, né? Éramos, né? Mas o Bizi e o Medeiros nos quebraram, né? Levantaram a curva. Mas eu e o Gustavo somos um pouco mais jovens, que a gente pode caminhar para isso. E essa mudança, então, Vergani, para essa visão digital, ela traz para a gente subsídios para que a gente enxergue de que forma as indústrias vão caminhar. Como a gente pode olhar, né, isso associado, vamos dizer que o MOB, junto também com essa visão lá para frente, como as indústrias também vão se posicionar lá à frente, né? Então, a gente tem várias conjunturas para a gente construir. Né? Sabe que fazia alguns anos que eu não visitava o Cimex. Por conta da correria, né? Minha caminhada empreendedora foi bem grande antes aqui de ter a X-Play, que eu já estou à frente da X-Play, está completando 2 anos agora. Mas antes disso, eu em tecnologia, internet, então era Porto Alegre, São Paulo, Brasília, né? Nossa representatividade empresarial, Anatel, Comitê Gestor da Internet, enfim, empresas de software e tudo mais. Então, não tinha tanta presença na SIC ali, era associado à SIC. Cimex não, porque eu não venho da indústria metalmecânica, né? Mas CDL, Cindy Lojas, Acelera Serra, Trinopolo, todas essas coisas a gente presente, né? E aí a gente vai visitar o Cimex, eu acho um ano e pouquinho atrás. Cara, virou o Google, né? Eu achei, tô brincando aqui, mas aí tu vê a mudança visual, né? Tu consegue materializar e tu diz, cara, que bacana, né? Os caras realmente não deram apenas um passo em um degrau, subiram um andar, né? Vocês deram um passo assim, isso é notório para quem está olhando de fora, como eu, não faço parte da indústria, assim, de um modo geral, sei que está tudo conectado por conta da tecnologia, por isso que eu iniciei aqui com Indústria 4.0, mas parabéns, né? Aqui, os antigos presidentes, Espanhol, enfim, o Slaviero também, porque isso com certeza foi ali, tu até disse ali o ponto, né, cara? Cai ali a contribuição compulsória e como é que fica, né? Porque em momentos como estamos vivendo atualmente, né, não dá para ficar mais do mesmo, como eu já disse, né? E imagina, né, Vergani, o Cimex é uma entidade que representa mais de 4.500 empresas. Uau. Né? Uau. Então, e empresas de peso, vamos citar 3 empresas da nossa base, né? Randon, Marco Polo e Tramontina. A gente pode citar a Agrale, pode citar a Guerra, pode citar a Palfinger, pode citar a Eaton, pode citar outras tantas empresas que são... Claro. Né? E é vasta a nossa lista de empresas importantes, né? Então, como a gente vai construir e continuar? Quantos colaboradores, de um modo geral, todas essas empresas? Em torno de 70 mil pessoas, né? Com faturamentos acima de 60 bilhões. Então, o Cimex... Possivelmente concentrado ali 10, 20 mil nessas 3, possivelmente. Mas aí está a responsabilidade de representar os outros, né? Claro. Como a própria Hessler, né? Isso. Como se a gente for olhar a nossa empresa, com um número bastante pequeno de pessoas, mas bastante tecnificada, né? E isso é uma coisa que eu também quero dizer aqui aos internautas, a importância, pois, gente... Veja, o Hessler tem uma empresa muito bacana, muito legal, né? Aqui em Caxias do Sul, de estrutura familiar. Ele foi bem modesto aqui, mas com história, né? Com relevância. Mas, claro, se comparada ao lado de uma Marco Polo Randon, a distância é grande, né? Eu sei que hoje tamanho não é documento nessa era digital, não é isso, não estou menosprezando, mas eu estou te enaltecendo dizendo para os empreendedores que possuem indústria, né? Olha, tu tens de uma empresa pequena, né, a condição de vir a liderar o sindicato. Então, poxa, muito legal. Isso também demonstra
que vocês estão atualizados ao tempo, porque muitas vezes, com muito respeito às grandes, né, ou gigantes aqui, não, lá em tal instituição, lá tem a empresa A, a empresa B, a empresa C, não tem espaço para o pequeno. Não é verdade, né? Sim, não é. E o que é importante ver isso, né? Tu já fez um cálculo aí, né, de 70 mil pessoas, mais ou menos aí de 15 a 20 mil são dessas empresas. Mas a grande massa é da empresa menor, né? Então faz todo sentido, claro, e isso é também importante porque a condução do CIMEX, ela é uma condução em colegiado, né? Ela jamais é uma condução autocrata, assim, ou de uma forma que sim, uma equipe bastante unida, né? Nós temos assim comissões, temos governança a governança total, completa, né? Entendeu? Então nas câmaras setoriais, os núcleos, a própria diretoria, né? Nós temos então uma reformulação do nosso próprio estatuto também, olhando o CIMEX com longevidade. E eu digo, um dia eu converso com a própria Daiane, eu falei para ela antes de assumir ainda o CIMEX esse ano, e quem é que vai me suceder? Porque a gente também tem que ter essa visão para frente. Eu concordo plenamente. Não tem como a gente olhar uma estrutura... líder tem que ter essa preocupação. Parabéns. Obrigado. A gente tem que olhar o futuro como sendo uma coisa de perpetuação. Perene. Perene. Não dá para olhar... Bom, vamos falar um pouquinho de competitividade, né? Que eu acho que esse é um desafio gigantesco, né? Preparar essas empresas para que realmente sejam competitivas, porque com o mundo globalizado... Então, gostaria que tu colocasse aqui nessa linha de competitividade, falando de internacionalização. O que está sendo desenvolvido, né? Para começar a competitividade, vamos falar de mundo. Legal. Bom, isso sim, é uma grande preocupação, né, do CIMEX frente às suas empresas, né? Porque nós precisamos sim fazer com que a nossa região ela gere empregos, ela gere renda e as indústrias possam prosperar e cada vez mais crescerem, né? E isso sempre é um reflexo para toda a comunidade, né? Independente do setor. Na parte internacional, nós temos um caminho que sempre foi trilhado, que são as feiras internacionais, né? Nós tínhamos, né? E eu conheci o CIMEX, talvez, numa época passada, visitando feiras internacionais, com missões, né? Em parceria. Eu acho que isso é mais importante que a gente veja também, Verdani, que a competitividade das indústrias, a competitividade delas, ela é ligada a pertinência e a força dos parceiros que nós temos. Então, isso sempre é importante olhar que nós temos o Sebrae, o Senai, o SESI, o Sicredi, a Claro, a Sodexo, a Dell, a Humana Saúde, todas essas conectadas conosco, que mostrem para a gente caminhos e sim gerem competitividade também com redução de custo muitas vezes, né? E com conhecimento. No mercado internacional, além das feiras internacionais, até agora sai uma, agora mês que vem, em novembro. Vamos lá. Tem dois caminhos nessa. Uma é a exposição, então aumentar a competitividade numa visão internacional, é podendo colocar essas empresas em feiras internacionais expondo, né? Então nós conseguimos, através de uma parceria com o governo do estado, levar um grupo de 10 empresas para uma feira no México, voltada ao mercado... a Expo Transporte, ela é do transporte de pessoas e do transporte também de caminhões, né? Então, sim, que bem bacana. Bem focado aqui conosco. Aqui. E eu já estive nessa feira 2 vezes, é uma feira bem importante, bem bacana, uma feira tipo a Fenatran do Brasil. Entendi. Ela é lá... América Latina. E tu tá no México, tu tá do lado dos Estados Unidos, tá tudo. É ali onde as coisas vão funcionando. Claro, não, aqui também funciona, lógico, mas tu tem uma porta de entrada para lá, bastante importante. Claro. E também com um grupo de pessoas, de empresários para visitar. E nas visitas, uma coisa que eu defendo muito é o conhecimento, é o benchmarking com indústrias locais. Então, tem 3 visitas guiadas bastante importantes para esse grupo que vão. Então, a gente fala de feira internacional sendo um caminho. Né? Um apoio com a Apex e PEX também. É um outro caminho bastante importante na capacitação dessas empresas para que olhem o mercado internacional. Né? E não olhem o mercado internacional como uma forma sazonal, mas sim perene. Eu acho que esse é a grande visão que a empresa tem que ter no mercado internacional. Não adianta, porque aqui tá ruim, eu vou para fora, aqui melhorou, eu esqueço lá fora. Tem que ser um projeto de empresa. E com a Universidade de Durham, que é uma universidade da Inglaterra, que eu também já tive a oportunidade de visitar através de um projeto com o Sebrae há alguns anos,
onde a gente estabeleceu já um projeto de 2 anos de capacitação das empresas também para olhar o mercado internacional. Então, com isso, a gente acredita que a gente consegue fechar um cerco, né, para as empresas de capacitar através do PEX, da PEX, capacitar através da Universidade de Durham e também fazer com que elas possam, através de todo esse conhecimento, aplicar esse conhecimento nas missões internacionais e nas feiras em exposição. Entendi. Nessa linha de capacitação, né? A gente acompanha bastante na mídia, também no movimento do website de vocês, né? A área de comunicação, aliás, tá de parabéns, de vocês, todo o time ali de marketing, as empresas terceirizadas. Mas sobre capacitação, a gente vê que vocês têm um programa de aperfeiçoamento dos dirigentes, né, com a Fundação Dom Cabral, que é top, né? E também, né, para os próprios colaboradores aqui, né, com gestão orientada para resultados, gestão fácil, parceria com o Sebrae. Comenta isso que é tremendamente importante, né, a parte de capacitação nesse momento de competitividade. Esse é um outro braço que o CIMEX tem desenvolvido muito, né, olhando as empresas de menor porte para organizá-las, né, de uma certa forma, olhando então esse projeto de gestão fácil, onde as empresas passam por uma triagem, ou melhor, com um diagnóstico, melhor dizendo, com o próprio Sebrae, e disso então são criadas ações em parceria para que essas empresas possam se capacitar, seja no marketing, seja em venda, seja financeiro, né? Tem um projeto de mentoria bacana, eu também já tive a oportunidade de ser mentor de algumas empresas, e é muito gratificante a gente poder auxiliar com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem também as empresas para que elas possam evoluir e crescer. Então é um programa muito bacana. Além, né, do programa de aperfeiçoamento de dirigentes que está correndo agora, é um programa com a Dom Cabral espetacular, né? As empresas que estão fazendo estão super felizes com os resultados que estão obtendo. E a Dom Cabral, não tem nem o que dizer, principal, acho que seria o principal vetor aí de poder trazer conhecimento para as empresas, né? Além disso, também com a Dom Cabral nós fizemos no ano passado, que foi um programa de sucessão, né? E esse programa de sucessão também preparando as nossas empresas, né? Eu já falei de sucessão legal. Antes também na visão futura, né? E a sucessão ela não termina por si só em um programa, ela é uma coisa contínua. Nossa, que legal. Foi bem bacana isso também. Eu sabia que estavam trabalhando sobre isso, né? Nós algo fizemos... que tão importante que a nossa região, até assim, olhando, né? As últimas décadas, um desafio gigante, né? Bastante grande. E tanto com a Dom Cabral, né? Que finalizamos um projeto, estamos na continuidade de fazer um segundo projeto, tanto com o próprio IBGC, que é de governança cooperativa também, vendo isso, né? Tanto com a nossa própria caminhada de empresas que estão passando por sucessões, então, nas nossas rodas de conversa. Então, acho que tudo isso fecha um cerco bacana. Então, a visão da educação, se a gente olhar para esse ponto de capacitação das empresas, é uma coisa. A capacitação das pessoas com SESI, com Senai e Sebrae envolvidos, eu acho que são parceiros que a gente tem um grande carinho e que nós trazemos para dentro das empresas a visão também futura no que diz respeito a questão de mão de obra, de pessoas envolvidas, de colaboradores, de trabalhadores que podem evoluir as nossas empresas também, né? E nesse modo, acho que é bastante importante a gente entender o processo que a gente tem numa visão de contraturno, né? Para que a gente possa levar também isso numa questão de educação, né? Tentando levar para essa parte social, vulnerabilidade, etc e tal, novos colegas de trabalho, enfim, né? Daí tu já me traz aqui o contraturno, né? Então, além de ter esse trabalho muito focado, já atuando diretamente com os dirigentes da empresa, achei muito legal essa da sucessão, não tinha conhecimento, parabéns, né? Isso é extremamente importante. Também aproveitando-se de parceiros, como tu citou, Sebrae e tudo mais, para ajudar também o corpo dos colaboradores da empresa, mas nesse quesito de educação, vulnerabilidade, questões sociais, vocês também estão atentos a isso, né? Sim, bastante atentos. O ESG é uma questão que tem envolvido muito as indústrias, né? E esse social é um dever da gente olhar que o CIMEX, ele faz parte, ele é pertinente para as empresas e ele sobrevive por arrecadações dessas empresas que veem que faz sentido participar, mas uma coisa bastante importante é que a gente olha
que essas contribuições que nós recebemos, elas são totalmente direcionadas e voltadas para as empresas. Então, a gente tem um break-even, né? A gente quer fazer com que o que a gente arrecade ele seja... Um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio total, né? Que as empresas entendam nesses diferentes 17 municípios que a gente vai atender de forma geral. Que tem a contrapartida, que tem o retorno, que tem o equilíbrio, né? E a questão do contraturno, Vergani, ela é uma coisa que a gente teve uma visão assim... se a gente quer uma indústria diferente para frente, se a mão de obra ela tem se modificado, né? Se a necessidade de aperfeiçoamento da mão de obra ela tem se modificado, faz todo sentido a gente olhar para uma questão social voltada também, de certa forma, um caminho paralelo entre social e o que é pertinente para as indústrias, né? Então, o projeto de contraturno que está sendo desenvolvido, e em seguida já vai ser efetuado o primeiro trabalho de projeto contraturno, ele tem a visão de jovens que hoje são estudantes e que no contraturno eles estão perdidos, ou estão em casa, ou estão na rua, é o que mais nos chama a atenção, que eles podem estar na rua. Então, de que forma a gente pode olhar para esses jovens e mostrar para eles que existe uma possibilidade, né, de fazer um futuro diferente. Existe um número de empresários, de empresas, de entidades que nós não estamos sozinhos, a gente conta também com os parceiros para que possam modificar o futuro dessas pessoas, né? Então, é uma trilha que a gente vai fazer com que eles possam, no contraturno, ter acesso à informação, ter acesso a esporte, ter acesso a inúmeras questões que vão formando o caráter deles e vão formando a visão deles de futuro, para que eles possam enxergar, sim, que há um caminho bastante diferente do que eles estão acostumados a ver. E isso com os parceiros, então, a estratégia que eles possam conhecer no contraturno, outras visões, outros ofícios, e possam depois trilhar um caminho com SESI e Senai, com outras empresas. Top. A gente já está se encaminhando para o final aqui, Bira, né? Tem o Cimex Transforma, que tem tudo a ver com as ações, né? E com as entregas que vocês estão fazendo, né? Tem que transformar, né? Isso é uma transformação. Então, fala um pouco desse evento que vocês vêm desenvolvendo, né? O Cimex Transforma, porque no momento que você tira um cidadão da vulnerabilidade, tu está transformando esse cidadão em algo melhor. No momento que você prepara esse associado do Cimex para poder exportar ou poder participar, né, de feiras e eventos internacionais, tu também transforma ele. Tá? Cara, eu achei muito legal, né? A palavra transformação é algo que eu utilizo muito no dia a dia, e eu vi aqui no nosso meio que a instituição que pegou essa palavra foi o Cimex, cara, que baita sacada. Comenta um pouco, é novo, né, o Cimex Transforma. Sim, teve a segunda edição dele nesse ano, né, mas isso é bacana do que tu traz, porque a gente tem o nosso lema, vamos dizer assim, nossa designativo, que a gente transforma, né, ou constrói o amanhã, e o constrói, ele pode ser substituído por transforma com tranquilidade, né? Então a indústria constrói o amanhã, a indústria transforma o amanhã, e faz todo sentido de tudo que a gente faz, de várias ações que o Cimex faz, é sim com vistas a essa transformação, a essa mudança, a essa construção de um futuro diferente para todos nós, para a sociedade. Eu acho que a gente não fecha simplesmente olhando as indústrias, as coisas, a gente olha a sociedade de uma forma geral, né? E o Transforma, ele foi um evento que o ano passado reuniu aí em torno de 150, 180 pessoas, e esse ano nós reunimos mais de 600 pessoas, né? Nossa! Então, ele tem uma conotação de trazer conhecimento, né? E fechar com um desconforto, entre aspas, assim, trazendo para a pessoa que está acompanhando, eu posso fazer diferente, eu posso me transformar, sair da zona de conforto. Então, nós fizemos nessa edição... De forma suave. Claro. Fizemos nessa edição um grande bate-papo com presidentes das principais entidades nacionais, representativas nacionais, né? Num bate-papo mediado pelo BISE, que é um posto de conhecimento. BISE é um baita cara. E fechamos com o Karnal fazendo uma palestra final, que foi espetacular também, tirando dessa zona de conforto. Mas o que é bacana? Que esses presidentes de sindicatos, de associações nacionais, eles tiraram do conforto. Eles também tiraram do conforto. Sim. Entendeu? Porque eles trazem olhares que as indústrias, por vezes, imaginam que não, é isso mesmo, e vamos se contentar com o que a gente tem. Mas não é. A gente tem que ser inquieto. Eu acho que essa é uma grande coisa. Nós temos que ser inquietos. Vamos lá. Então, agora,
quando tu fala do transformar, sem esquecer o passado, enfim, legado. Claro. Legado, né? Legado. Qual é o legado que o homem, o ser humano, Bira, gostaria de deixar ao Cimex? As digitais. Tem muitas aí, mas diz umas 2, 3 aí. É difícil a gente olhar assim, né? Porque é tão natural a gente poder contribuir. E eu acho que isso é uma grande coisa, assim, que eu posso deixar... que é a gente poder olhar para uma entidade do peso que é o Cimex, que ele pode ser suave e colaborativo, associativo, né? Que a gente tem que fazer uma construção para todos. Eu acho que isso é uma grande coisa que eu trago muito meu, assim, que a minha contribuição, ela é uma contribuição para todo mundo. Então, talvez, vamos dizer que eu pudesse deixar algo, né, que possa marcar isso. É sim a questão do diálogo, é sim a questão da gente poder trazer... Fraternidade, né? A gente olhar não para o nosso umbigo, né? Entendi. O Mas coletivo. Isso assim, né, Vergani, é uma coisa que todos os que passam por entidades, eles têm essa visão colaborativa. Mas eu acho que é uma marca muito bacana que eu tenho, assim, de levar muito em consideração tudo que se debate e sempre em colegiado, e que a gente possa levar uma construção futura, né? Olhando, sim, que o lema traz muito para mim, que a gente constrói realmente esse amanhã. Então, talvez seja uma visão legal, assim, que a gente possa ter no futuro, né? Olhar minha foto lá numa parede, ele deixou alguma coisa, né, que vale a pena, que a gente pode, mesmo sendo pequenos, a gente consegue influenciar e pode trazer um futuro diferente. Que top. Bom, vamos para a finaleira aqui, né? A gente, sim, se conhece, né? Até por questões sociais aqui, de Caxias do Sul e tudo mais, mas nunca tivemos, assim, a oportunidade de falar como estamos falando hoje abertamente, mas sempre que eu me cruzava contigo, né? Eu já identificava, poxa, ali tem um ser humano, uma pessoa que foca muito a questão do equilíbrio, né? Da sustentabilidade. Eu acho que culminou, né, essa sua liderança bem em um momento agora que está se falando em cidades inteligentes, né? A questão humana após o digital, o ESG, né? O ser humano no centro de tudo, o Customer Experience, né? Eu acho que tem tudo a ver com a pessoa que eu observava a distância que é você, tá? Então, obrigado. Meus parabéns, desejo sucesso na sua caminhada. Conte aqui com a X-Play aqui, dentro das nossas... Já contamos, né? Nós já contamos, nós já temos nosso podcast, nós já contamos. A gente está sempre à disposição de vocês, né? Eu que labuto em outra indústria, né, da tecnologia, olhar o Cimex, olhar a SIC, são gigantes, vocês são gigantes, né? E te ver à frente me deixa muito feliz, cara. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. É um orgulho muito grande, assim, a gente poder contribuir. Eu acho que isso é uma coisa que me satisfaz muito, né, de poder contribuir, poder fazer poder ver que a gente faz diferença em grupo, né? Que a gente sozinho não faz nada e que em grupo a gente movimenta muita coisa. Obrigado, Vergani. Bacana. E assim encerra-se aqui o nosso X-Play Business, hoje com essa fera, né? O Biratã Hesler, presidente do Cimex, uma liderança jovem. Óbvio que eu disse que ele vai deixar as digitais dele, mas a gente vai contar com ele por mais 50 anos aí, com certeza, aqui na Serra, porque uma vez presidente, sempre presidente. Então, meus amigos internautas, até a próxima. Valeu!